junto! Viva Carlo Acutis e São Piergiorgio Frassati! É Revolução Jesus, gente! Estamos no ar com toda a alegria. Com toda a alegria de nós vivemos dois santos jovens da Igreja Católica que foram, gente, elevados a um grau elevadíssimo da nossa fé, que é o grau da santidade, Dai. É isso aí, boa noite para você que está nos acompanhando aí de casa. Revolução de Jesus chegando de uma forma muito especial, estamos em festa. A igreja está em festa, o Papa Leão falava, igreja, todos estamos muito em festa, porque são dois santos jovens, que são modelo para mim, para você que está nos assistindo, de que a santidade é possível, sim! É isso mesmo, gente, olha só. Piergiorgio Frassati, no seu tempo, Carlo Acutis, nesse tempo muito contemporâneo a nós, se levanta dois faróis para ser para nós um lugar que nos aponta para aquilo que é a nossa meta, que é a santidade. A Revolução Jesus de hoje está muito especial. Vamos falar bastante sobre esses dois ícones que se levantam para a nossa fé católica. É isso aí. E nós vamos agora acompanhar também um pouquinho sobre esse processo de santidade, né? De como foi essa grande festa para a igreja, né? Que nós vivemos ontem, no dia de ontem. Você acordou de madrugada? Rapaz, eu tentei, minha gente. Eu acordei. Graças à TV Canção Nova, quem pôde acompanhar em outros horários, teve vários momentos e eu consegui acompanhar depois. Você que não acompanhou e você que acompanhou também, se liga aí, vamos recordar um pouquinho de como foi esse momento especialíssimo da nossa igreja. Confere aí. Da honra da Santíssima Trindade, para a exaltação da fé católica e incremento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e nossa, depois de ter refletido longamente e invocado muitas vezes o auxílio divino e ouvido o parecer de muitos dos nossos irmãos do episcopado, declaramos santos os beatos e os inscrevemos no catálogo dos santos. E estabelecemos que em toda a igreja sejam devotamente honrados entre os santos. Queridos, os santos Piergiorgio Frassati e Carlo Acutis são um convite dirigido a todos nós, especialmente aos jovens, a não desperdiçar a vida, mas a orientá-la para o alto e a fazer dela uma obra-prima. Eles nos encorajam com as suas palavras. Não eu, mas Deus, dizia Carlo. E Piergiorgio, se tiveres Deus no centro de todas as tuas ações, então chegarás até ao fim. Essa é a fórmula simples, mas vencedora da sua santidade. E é também o testemunho que somos chamados a seguir para saborear a vida até o fim e ir ao encontro do Senhor na festa do Senhor. Eu vos declaro santos. Essa foi a palavra que o nosso queridíssimo Papa Leão pronunciou. E eu confesso que foi o momento que eu mais me emocionei. Eu nunca tinha visto uma canonização assim, ao vivo. Mas a hora que eu vi ali o cardeal, né, dizendo para o Papa sobre a vida de Piergiorgio, sobre a vida de Carlo. E ali ele pedindo que o Papa pudesse ordená-los santos. E o Papa só fala: eu vos declaro santos. Meu Deus, aquela hora foi forte demais. É muito bonita, né? A nossa igreja é muito bonita. E eram cerca de 70 a 80 mil pessoas. Que estava lá na Praça de São Pedro. O que mais choca é que eram muitos, mas muitos jovens lá. A maioria eram jovens. Então, o Papa até fala, né? Ele falou para nós, para mim, para você e para quem está nos acompanhando aí de casa, que, sair desse modo de vida automático.
o Papa pede, ele nos ordena. A gente precisa viver uma vida de santidade, fazer uma obra-prima de amor por Deus com a nossa vida. Chega de estar aí, sentado no sofá acomodado. Deus nos chama a ser santos com esses exemplos do cotidiano, gente. Eles não faziam nada demais, né? No cotidiano da vida, no simples. Não tiveram experiências místicas, não tiveram estigmas como São Padre Pio teve, mas no cotidiano da vida, eles mostraram que é possível ser santo. É muito bonito, minha gente. Olha, nós teremos convidados especiais aqui nesse programa. Só começando Revolução Jesus, Dai Silva. Tá só começando. Exatamente. Você que está aí, ó, tá em casa acompanhando, gente, tem uma câmera aqui, ó. Oi, gente, mas, ó, vou vir aqui para vocês, para poder acompanhar. Oi, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nós estamos aqui, ó, com um post, um feed do Revolução Jesus, @Revolução Jesus. Nós postamos esse card para poder que você possa comentar com a gente um pouquinho sobre a sua experiência com a canonização. Você que está em casa, você que acompanhou e quer partilhar aqui com a gente, partilha. A gente vai pôr aqui nos comentários. Põe a produção para a gente os comentários. A gente já pediu para algumas pessoas estarem partilhando aqui. E olha só, a Andresa Moreira, um abraço, Andresa. Ela falou que a canonização encheu o coração dela de esperança e entusiasmo para evangelizar. Imagina os jovens que precisam da sua evangelização, hein? Não perde tempo, não. O Matheus Ribeiro, ele falou que o que mais impactou ele foi ver a satisfação da mãe do Carlos, minha gente. Quem não ficou emocionado com a mãe do Carlos? Imagina seu filho ser santo. Meu Deus, eu trouxe um santo para a igreja. É muito forte, realmente, um momento muito impactante, que nos inspira também, né? Que você que é mãe, você que é pai, e quer que o seu filho seja santo, né? É um chamado mesmo de Deus. E a Goulart Júlia falou que é um momento histórico que ela pôde ver e viver. Um santo que veio no mesmo tempo que eu, gente. Ela era da Pascom, ela é da Pascom. E o Carlos, ele viveu nada mais que a era digital. Ele tinha um site, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Então, ele é um modelo para quem realmente quer viver essa vida de evangelização através das redes sociais, das mídias sociais. Então, você que está em casa, vem aqui, @Revolução Jesus, compartilha aí. Eu agradeço a todos que já também colocaram aqui, comentaram. Mas você que está em casa também é convidado a compartilhar conosco a sua experiência com a canonização de 2 santos jovens para a igreja. E aí, Carpa, com quem você está aí? Dai, eu já estou aqui posicionado, porque, gente, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que foi, sobre o que tem sido e sobre o que ainda há de ser a vida de todos nós, que será, sem dúvida, impactada e transformada após esse processo tão lindo da canonização destes 2 santos jovens. Estou aqui com um jovem mineiro, Dai Silva vai ficar feliz, porque ela levanta a bandeira de Minas Gerais com todo orgulho. Estou aqui, gente, com um jovem mineiro, estava partilhando com ele agora nos bastidores aqui, ele contando todo o entusiasmo de conhecer Carlo. Ele esteve lá em Assis, ele conheceu Carlo ali, o corpo de Carlo que estava ali incorrupto, e ele pôde ver aquela imagem que é forte, a gente partilhou aqui. E, gente, quero apresentar para vocês, ele vai dizer mais um pouquinho dele, o Arthur, que veio de Belo Horizonte, está aqui com a gente para falar um pouquinho de Carlo Acutis e da experiência de Carlo na vida dele. Boa noite, Arthur. Boa noite, Carpa. É uma alegria estar aqui no programa Revolução Jesus. Realmente foi um grande presente aqui. E estamos aqui, né, para comemorar, festejar esse grande santo que a nossa igreja ontem recebeu. É uma alegria estar aqui com toda a produção da Revolução Jesus, e eu estou muito feliz de estar aqui, Carpa. Legal, cara. Ô, Arthur, fala pra gente, já vou soltar umas perguntas de Carlo pra ti aqui, tá? Mas fala pra gente, você participa da paróquia, grupo de jovens, como que é a tua vida, cara? Cara, atualmente eu participo de uma obra jovem que se chama Obra Jovem Nossa Senhora Mãe da Igreja. Legal. E eu crismei em outra paróquia, eu crismei na paróquia da Bom Jesus do Vale, onde lá tem um projeto muito famoso, que é o Projeto Jovem Fanuel, que eu tenho um grande carinho por eles. E atualmente eu ajudo no grupo de oração lá da paróquia, no grupo de crisma, coordeno também uma outra obra de jovens em outra paróquia que chama Nossa Senhora Rainha, e o grupo se chama Sanctus. E na quinta-feira eu tenho a minha formação, que é o Discipulado 3 que eu faço. E normalmente nas sextas, quando eu não tenho retiro,
eu ajudo no terço que um amigo meu, a gente faz lá em Belo Horizonte. Legal. Você está com quantos anos, Arthur? Atualmente tenho 19 anos. 19 anos, muito bem. Vamos lá. O Arthur, gente, ele tem aí uma experiência muito bacana com o Carlo. Como você pôde ver, o Arthur, ele tem aí uma vida engajada na igreja, grupo de jovens. E Arthur, vamos lá. Como que foi aí, cara, que Carlo apareceu na tua vida? Como você fez a tua primeira experiência com o Carlo? Como que foi essa realidade contigo? Cara, então a minha primeira experiência com o Carlo foi no ano de 2021, quando a minha mãe tinha me mostrado um livro do Carlo, que se chama Não Eu, Mas Deus, do padre Ricardo Figueiredo. E até então não tinha lido, porque eu não estava muito ainda, né, dentro da igreja. Mas logo depois, quando eu me converti na minha crisma, no ano de 2022, que foi um ano muito intenso para mim, aquele livro despertou, né, o interesse a ler, uma vez que os meus catequistas começaram a falar desse santo jovem, que ainda era beato. 2021. E uma vez, quando foi em 2022, eu peguei o livro e li, e foi o primeiro santo que eu conheci, né? O primeiro ainda era beato. Que legal. Havia sido beatificado em 2020. E foi o primeiro conhecimento de um santo que eu pude ler, e eu vi, cara, que lindo esse testemunho. Que fera. Com 15 anos eu estava quase na minha crisma, então foi praticamente assim, a idade que eu estava fazendo crisma e conheci aquele homem. Que legal, menino. Cara, que legal. E você percebe assim, que depois que você teve esse primeiro contato com o Carlo, você percebe que houve mudanças na sua vida? Você percebe que algo diferente aconteceu? Você percebe que alguma coisa mudou a partir do momento que você se deparou com a vida de Carlo? Cara, sem dúvidas. Uma vez que eu vi a vida dele, como que ele era realmente muito proclamado como um jovem, né, da era digital, eu vi, cara, se ele conseguiu isso, se ele conseguiu viver tão bem isso, eu também consigo. E aqui era a grande questão que me pairava era, poxa, o testemunho dele moveu tantas pessoas, e por que a minha também não pode ser igual a dele? Legal. Eu acho que o mais interessante, e que muita gente tem partilhado, né, e também uso do momento aqui para dizer da minha experiência pessoal com o Carlo, né, eu acredito que Carlo ele tem provocado muito, né? Eu não tenho dúvidas que a providência de Deus quis que Carlo fosse canonizado para este tempo. E o porquê Deus quis para este tempo é porque, de fato, existe muita coisa para acontecer, e Deus ele vai querer que a inspiração de Carlo perpetue no nosso coração. E lá no teu apostolado, lá no teu grupo, na tua missão, lá, vocês também falam muito de Carlo lá? Como é que é? Bom, como a gente havia conversado antes, antigamente, há pelo menos há uns 2 anos atrás, não era tão falado. Mas desde que eu comecei a aproximar mais, eu estou buscando sempre, cada vez, a espalhar a devoção ao Carlo, a mostrar realmente o amor e a proximidade que ele tem com nós, da obra jovem, como jovens de Belo Horizonte, para realmente seguir esse modelo, né, de buscar, de ter como realmente uma inspiração mais fácil, porque a gente muitas vezes se apega aos grandes santos, né, como Santa Teresinha, que é próxima, São Padre Pio, São João Paulo II, né, que tiveram uma vida muito mística, muito heróica. Sim. Mas o Carlo está ali, né, no nosso cotidiano, acessível, realmente, né, muito tangível, muito palpável. Então, é uma busca que eu faço, né, ainda mais agora, não tem como não falar do Carlo, logo após a sua canonização. Então, é um grande desejo de, ainda mais no meu coração, ainda mais no meu apostolado que eu tenho, né, no meu Instagram, de buscar propagar cada vez mais a minha devoção. Legal, Arthur. Legal. Arthur, tem uma galera com a gente aqui, eu particularmente gosto demais, eles estão com lançamento. Música nova. Cara, eles estão com a gente aqui, e essa galera também é fãzaça de Carlo, viu, cara? Essa galera é fãzaça de Carlo. Quem tá com eles? Minha queridíssima Dai Silva. Onde você está, Dai Silva? Eu já tô aqui, minha gente. Já mudei aqui pro lado de cá e estou aqui com amor e adoração, minha gente. Olha isso. Bem-vindos, Sara, Pedro. E também eu tô com o nosso querido. Gente, bem-vindo, viu? Carlos Toco. Gente, ele Poucas é demais. palavras, grandes impactos. Exatamente. E assim como o Carpa disse, nós temos um clipe novo no ar aí, né? Falando desse processo de santidade mesmo. Mas conta pra gente, de onde surgiu essa inspiração para essa música? É fruto da Big Jonas, o clipe. Oi? Big Jonas é a nossa produtora audiovisual, mas a música foi inspiração do coração da Sara em 2020, né? Conta isso. Foi, em 2020 eu compus essa música em inglês. Uau, internacional. Do processo que eu estava vivendo, né, em relação à santidade.
Mas eu compus ela em inglês e aí nós retomamos no desejo de ter uma canção que pudesse cantar mais uma vez, né? A santidade, Jesus está voltando. E aí nós fizemos a adaptação da letra para o português e fomos percebendo o quanto que ela tinha a ver com Carla Cutis. E ali nós inserimos na adaptação algumas frases adaptadas do jeito que ele falou, né? Que o infinito é a pátria. O céu me espera. O céu me espera. Então nós fomos adaptando e colocando as frases dele dentro da canção. E a partir dali nós vimos muita intercessão dele em todo o processo da construção da música, da produção, depois do clipe e também do lançamento. Ele realmente intercedeu pela gente. Que bacana. E vocês viveram uma experiência assim profunda com o Carlos, assim, também com o Pierre Jorge? Como foi? Com o Pierre Jorge eu tive com o Santos de Calça Jeans, há 1000 anos atrás. Sim. Com o Carlos foi em Assis, né? Eu tive a oportunidade de ir para a JMJ e lá na JMJ depois eu fui para a Itália, fui para Roma e Assis. E lá em Assis, olha o Cris ali, lá em Assis, lá em Assis eu pude rezar diante do corpo de Carla Cutis. Então foi uma experiência única, porque eu nunca imaginaria de verdade que eu me encontraria com ele assim, né? Face a face. Literalmente, né, Pedro? Literalmente, porque é muito distante para a nossa realidade fazer viagens assim, etc. E poder fazer isso em peregrinação com um grupo só de jovens. Eu estava com uma galerona jovem comigo. E a gente está lá diante de Carlos, até falar para a galera, meu celular estragou, então quem tiver os vídeos, me manda. Tá ao vivo, vocês já fazem isso, por favor. Então, a experiência foi profundíssima. E quando eu cheguei diante dele, é inexplicável o desejo de céu, de ser santo, que isso vai sendo gerado no nosso coração. Então, eu me detive ali um bom tempo diante dele, estava vazia a capela, a igreja, né, do despojamento. E poder me despojar diante de Carlos, falar as minhas verdades. E realmente foram as minhas verdades. Eu chorava ali que nem uma criança. E saí dali com o desejo de ser santo, com o desejo de ser mais de Deus. Então foi uma experiência fantástica. E dali em diante ele não me deixou mais. Ganhei uma medalha da beatificação dele. Que lindo. Enfim, uma relíquia e tá tudo lá, bonitinho. Nós estamos falando aqui, né, da música nova, desse clipe novo. Canta, gente, um trechinho pra gente. Em inglês não, inglês não, inglês não, né? Inglês não. Clipe, vamos. Vamos? Ei, paraíso, espera que eu tô chegando. Reze pra que eu seja santo. Quero viver aqui o que se vive aí em paraíso. Sabes quanto estou lutando. Reze pra que eu seja santo. Que já não seja eu a viver aqui, mas o Cristo em mim. Oh, oh, oh. O céu me espera. Eu prefiro o paraíso, Os santos ou nada. prefiro o paraíso. Os santos ou O nada. céu me espera. Eu prefiro o paraíso. Os santos não nada. Espera. Eu prefiro o paraíso. Em paraíso. Espera que eu tô chegando. Pede pra que eu seja santo. Quero viver aqui o que se vive aí em paraíso. Sabes quando estou lutando. Pede pra que eu Seja santo. Que já não seja eu a viver aqui, mas o Cristo em mim. Estamos de volta com o programa Revolução Jesus, minha gente. O céu nos espera. Ou santos ou ser nada. santos, como diz o Padre Jonas. Ou santos ou nada. E agora, eu queria trazer aqui para vocês uma experiência linda que nós vivemos aqui. Enquanto produção também do Revolução Jesus, queremos trazer para você. Carla Cutis, ele simplesmente programou um site para falar dos milagres eucarísticos. Minha gente, pensa, com 15 anos, o que eu e você estavam fazendo da vida, hein? Esse menino, ele estava programando um site
milagreseucarísticos.org. Você pode ir lá para poder conferir. Gente, ele catalogou. Falei bonito, ó. Falou certo. Bonito, Dai. Catalogou todos os milagres eucarísticos do mundo inteiro. Então, tipo assim, você vai ali no site, tem a lista dos milagres, tem por região, por país. Gente, pensa bem, 15 anos de idade. E o legal, Dai, é que ele faz uma reflexão sobre cada milagre eucarístico. Sim. Não bastou só ele catalogar, ele faz uma reflexão. Então, você que vê, você vai ter acesso também ao que Carlo meditou e refletiu sobre cada milagre eucarístico. Olha que bonito. Gente, é muito bonito. Tem até uma experiência que a mãe dele conta, que quando ele estava criando o site, né, estudando para poder criar o site, os computadores dele, 5 computadores, eles explodiram do nada. Eles explodiram, pensa bem. Aí eles perguntaram assim, um entrevistador perguntou para a mãe dele, tipo assim, o que o Carlo fazia ele? Ela virou e falou assim, ele ria, né? Tipo assim, ele não dava ousadia para o inimigo, porque ele sabia que o inimigo não queria que as pessoas conhecessem, soubessem um pouquinho dos milagres eucarísticos. Ele estava preocupado em estar na vontade de Deus. Olha que exemplo para mim e para você, minha gente. Ele tinha 15 anos só. Então, você que está em casa aí, acesse aí o site, conheça um pouquinho mais, veja. É, de fato, uma forma de você se aproximar também do Carlo e, principalmente, se aproximar de Deus. Então, não tenha receio. Pega esse celular agora e já coloca aí milagreseucarísticos.org. Tem todas as línguas, não tem desculpa, para que você possa conferir também esse site feito por nosso querido e amado santo, São Carlos Acutis. Que dica de ouro, gente. Olha só. Acessa aí, então, tá bom? Fica a dica. Além dos milagres eucarísticos, Carlo também se dedicou a catalogar as aparições de Nossa Senhora, viu, gente? Então, você também vai acessar ali e achar as aparições de Nossa Senhora junto com os milagres eucarísticos. Muito, muito, muito bom. Um apostolado belíssimo. Mas vamos lá. Ainda falando de Carlo, estou com o Arthur aqui. Arthur começou partilhando conosco da sua experiência pessoal com o Carlo, todo o seu apostolado, né, nas redes sociais e também lá com os seus grupos, né? Viu que são mais de um grupo, né, cara? É mais de um grupo, que bacana. Mas, Arthur, fala para mim o seguinte, cara. Você, com a experiência que você fez, você acha que todo jovem hoje deveria conhecer um pouquinho de Carlo? Cara, sem dúvidas, porque ele é o nosso melhor exemplo, o nosso melhor modelo agora. Uma vez que, como as outras pessoas tinham como exemplo São João Paulo II, outros santos que eram religiosos, padres, a gente tem um jovem de calça jeans, tênis da Nike, moletom, né, muito jovial, que jogava videogames, que gostava de esportes, como a gente mesmo, mostrando que, para o mundo moderno, para o homem que hoje não acredita na santidade, que é possível ser santo, que tudo isso que ele fez não foi em vão, que ele estava sempre com o coração sonhando com o céu, sempre com o coração realmente voltado para as coisas do alto, aquilo que mais importava para ele. Legal, cara. E tem alguma frase de Carlo que você fala assim, poxa, essa frase, ela me marca, essa frase me impacta. Tem alguma frase que você podia elencar? Sim, sem dúvidas. Para mim, a primeira dele é a que resume o cerne de tudo. Na primeira comunhão dele, quando ele tinha 7 anos de idade, com 7 anos de idade... 7 anos de idade. Ele diz que este é o meu projeto de vida, estar sempre unido a Jesus. Para mim, essa resume toda a vida dele, né? Sempre buscar estar unido a Jesus, sempre buscava estar o mais íntimo ao ponto de dizer, não sei o que vivo, mas Cristo que vive em mim. Cara, você sabe que essa frase ela também me impactou. Essa frase eu coloquei ela no meu Instagram, ali na bio do meu Instagram. Essa é a frase que tá lá, porque eu achei muito forte, e acho muito forte isso, né? Como que uma criança, cara, 7 anos de idade, ela já consegue definir um projeto de vida tão forte, tão concreto, que é estar junto de Deus, né? A gente vê uma juventude hoje muitas vezes perdida porque não sabe onde quer chegar, né? E por não saber onde quer chegar, não vai conseguir dar nenhum primeiro passo. Vai se perder facilmente em qualquer proposta que esse mundo dá. Gente, é o seguinte, o Arthur vai continuar com a gente. Nós vamos agora falar um pouquinho de Piergiorgio Frassati, mas antes disso, Arthur vai estar com a gente vai abrir uma live no final do programa, gente. Fica ligadinho, você vai correr no Instagram. Nós vamos abrir uma live para você acompanhar a gente vai bater mais papo com o Arthur, falar um pouquinho mais sobre Carlo, tá certo? Mas, Arthur, faz o seguinte, deixa uma mensagem pra galera aí, pra esse povo que tá acompanhando e pra essa galera que talvez nem saiba quem é Carlo Acutis, uma mensagem que você poderia soltar pra essa juventude aí.
A Eucaristia é a verdadeira autoestrada para o céu. Uma vez que a gente se aproxima de Cristo na Eucaristia, a gente está muito mais perto do céu, porque, como ele dizia, né, a Jerusalém está à nossa esquina. Então, a gente tem que realmente valorizar esse sacramento, o sacramento da Eucaristia, saber que o nosso projeto de vida é esse, estar unido a Jesus. E unido a Ele, nós iremos nos parecer tanto com Ele, né, que um dia, com a graça dEle, nós iremos alcançar. Então, que quem esteja aqui assistindo, que realmente busque esse sacramento da Eucaristia, um sacramento que hoje muitas vezes é tão esquecido e até muitas vezes acontece sacrilégios, mas que esse sacramento seja o motor da sua vida cristã, o motor de tudo e o centro e o cerne de toda a sua vida. Como o Carlos disse, a minha autoestrada para o céu. Gente, o Arthur não vai embora, tá? Ele vai continuar com a gente aqui, mas olha só. São Piergiorgio Frassati, ele também foi canonizado junto com Carla Acutis. E eu não sei se você sabe, mas São Piergiorgio Frassati, ele já esteve muito presente aqui no Revolução Jesus, desde as origens, gente, do Revolução Jesus. E para falar um pouquinho desse cara, que talvez você não conheça muito sobre ele, Adriano Gonçalves, gente, é isso mesmo. Adriano Gonçalves foi dos inícios aqui do Revolução Jesus e ele tem uma participação especial no nosso programa para falar sobre esse também jovem que foi canonizado junto com Carla Acutis, São Piergiorgio Frassati. Vamos lá, confere aí. Olá, que bom poder participar mais uma vez aqui do Revolução Jesus. Sou Adriano Gonçalves, durante tanto tempo estive à frente aí do Revolução e hoje para poder falar do meu grande amigo, Piergiorgio Frassati. Ele que de fato entrou na minha vida antes mesmo do Revolução Jesus, mas no ano de 2007 tivemos a oportunidade de ter acesso, né, à devoção dele através de uma relíquia que ganhamos, através do pôster que veio também de Roma. E eu e a Lídia, que éramos ali os apresentadores na época, consagramos o Revolução Jesus a Piergiorgio Frassati. Mas quem é ele na minha vida? Ele na minha vida é este modelo de santidade possível, essa santidade que se dá no cotidiano da vida, na vivência de uma vida orientada por Deus, tendo Jesus como centro, a Eucaristia, a devoção à Virgem Maria, a amizade que tem como grande pacto a oração. E foi tão bonito porque durante a canonização dele, no dia de ontem, eu recebi inúmeros testemunhos de jovens da época do Revolução Jesus, ali por volta do ano 2010, onde eu lancei Santos de Calça Jeans, falando que Piergiorgio também se tornou amigo deles. Ou seja, ele de fato é este santo atual, este santo que une os amigos, no grande amigo que é Jesus. Então eu quero dizer que a minha família, ela se constituiu também a partir dele. A minha esposa Letícia, no ano de 2010, conseguiu com a sobrinha do Piergiorgio, a Wanda, uma relíquia. E para conseguir essa relíquia tivemos muitos encontros. E nos nossos encontros fomos nos conhecendo, e do nosso conhecimento teve o namoro, o noivado e o casamento, e hoje os meus filhos. E neste ano da canonização de Piergiorgio Frassati, depois de 4 meninas, Chiara, Catarina, Celine e Agnes, Deus nos presenteia com Pietro. Nada é coincidência, tudo é providência, para dizer que Piergiorgio continua presente na nossa vida. E no Pietro, meu filho mais novo, eu vejo isso, a busca pela santidade. Então fica aqui, né, meu abraço a todos vocês do Revolução Jesus e para dizer, verso lauto, viver e não fingir que se vive. São Piergiorgio Frassati, gente. Olha só, busque mais saber sobre esse santo. Eu tenho certeza que assim como o Carlo tem provocado muito a nós, São Piergiorgio Frassati também vai te provocar muito, tá? Procure, a internet está aí à nossa disposição. Vamos usar aquilo que Carlo também se utilizou muito, que foi através da internet, ele buscou estudar sobre os milagres eucarísticos, sobre as aparições da Virgem Santíssima, e ali ele foi conhecendo mais e mais, e quanto mais ele conhecia, mais ele se apaixonava pela igreja e pelas coisas sagradas. Então, meu querido, faça isso. Você tem seu celular na mão, você tem seu computador, você tem suas mídias.
vai atrás de conteúdo, estude, se forme, se qualifique, procure saber mais e mais e mais sobre as coisas de Deus, sobre as coisas da sua igreja. Procure saber mais sobre São Pier Giorgio Frassati. Você vai perceber, meu querido e minha querida, que quanto mais você souber sobre as coisas de Deus, mais você vai amar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica, apostólica, romana. Tá certo, gente? Maravilha! Nós vamos o seguinte, nós vamos agora para o intervalo, tá? E nós vamos ter o terceiro bloco inteiro para a gente trabalhar muito sobre as coisas que a gente ainda vai viver com Carlo Acutis, São Pier Giorgio Frassati. Tem o terceiro bloco todo. Mas, Dai, você tá aqui comigo ainda, né? Tô sim. Antes de a gente ir pro intervalo, minha gente, o Frassati, quase lá em Carpa, ele foi comentando um pouquinho desse processo, né? Você que tem o celular aí na sua casa, você que tem esse desejo de evangelizar, você pode sim começar também esse processo de evangelização, mas olha, é difícil. Assim como o Carlo Acutis teve a dificuldade lá também, 5 computadores explodiram. Eu queria perguntar para vocês, a gente viu no intervalo aí que nós tivemos o clipe aí, Paraíso, que foi sendo divulgado, nossa, foi muito bom, gente, de verdade. Tem como vocês contarem pra gente brevemente, assim, se vocês também passaram alguma dificuldade ao poder evangelizar, assim, dessa forma com a música, a alcançar os jovens, né, com a evangelização? Minha filha tem mais dificuldade que clipe, né? O clipe é o que deu certo da dificuldade, na verdade. Exatamente. Porque faz parte do processo, né? Para gravar já é bem difícil. A galera acha que é um take só ali, que é fácil. A gente repetiu, se eu não me engano, 21 vezes a primeira. Uau! Primeira parte do clipe até a porta foram 21 vezes. Depois da porta são 20 19 segundos. Foram 19 vezes. Aí para chegar no palco, que aí o palco foi uma vez só, porque não tinha como voltar. Foi no show ao vivo, né? Todas essas repetições para sair um take de 1 minuto. 1 minuto. Meu Deus! Como era take contínuo, né? Então a gente Sim. usou uma cena só. Aí tem uma cena, aquela cena que vai pro guitarrista, pro Rodrigo, né? Sim. Que eu acabo escondi debaixo de uma mesa pra eu conseguir sair. Então eu me escondi 21 vezes lá, ficava encurvado assim. Aí quando a câmera passava, eu caí. Eu fui sair debaixo da mesa, tropecei, caí. Então, assim, foi uma coisa. Depois a gente teve contratempo no clipe. O clipe ficou um tempo fora, depois o clipe volta. Mas é tudo pra evangelização. A gente sabe que o cão fica bravo com o negócio desse. O cão tá amarrado, mas de vez em quando ele dá uns berros fortes aí derruba a internet. Ô, gente, vocês deveriam postar esses bastidores aí, hein? Vocês poderiam postar nas redes sociais aí do Amor e Adoração. A nossa gerente sênior tá ali, ó, a Bruna. Qual que é o Instagram, gente? Qual que é o Instagram? @Amor e Adoração CN. @Amor e Adoração CN. Gente, então se você não segue ainda, por favor, segue lá. @Amor e Adoração CN. Você vai ficar curtindo lá tudo que o Amor e Adoração tá fazendo, a agenda do Amor e Adoração, os rolês que o Amor e Adoração tá fazendo aí por aí afora. Muito bacana. E você vai ver aí os bastidores, então, dessa produção que, olha, gente, pra mim, foi uma das melhores até agora que vocês já fizeram, tá? Ficou lindo, gente. Pra gente também. Ficou lindo, gente. Olha... Eu não vou fazer isso com o Juan, que eu ia falar assim, depois do programa, vai... Não vou, Juan, fica tranquilo, o Juan tá assistindo a gente. O Juan quem produziu, o Juan foi o diretor. Legal. Obrigada, Juan. Imagem de drone. O drone foi o Marcinho. Ok. Sensacional, Márcio Félix. Valeu, abraço pra vocês. Então, agora, nós também vamos para um breve intervalo assim. Agora sim nós vamos para o intervalo. Intervalo. Mas nós vamos conferir também um clipe do nosso irmão Peter com a música Alguém Tão Jovem. Alguém tão jovem que fala de Carlo Acutis. Fala de Carlo Acutis, então você pode conferir agora no intervalo e já a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Revolução Jesus aí na sua casa e eu tenho algo muito especial para falar com você. Pois bem, nós temos agora para falar com você sobre o livro Carlo Sim, Eu Não. É isso aí, obrigada! Carlo Sim, Eu Não, do padre Fábio Vieira. Um livro contando a experiência que ele fez com o Carlo Acutis. Então você que quer também fazer uma experiência profunda com ele, entender um pouco mais da vida dele e também poder ver aquilo que ressoa na sua vida, aquilo que Deus te chama a viver nesse processo de santidade, é só adquirir este livro, Carlo Sim, Eu Não, loja.cançãonova.com. Ele vem aqui, ó, com um marca-texto bem legal. Você pode... Marca-texto não, gente, marca-página. Você pode colocar aqui, ó, para você não perder. Olha que interessante, bem legal. Você não perder onde que você está lendo o seu livro. Não tem desculpa para deixar de ler, viu, minha gente? Ó, Carlo Sim, Eu Não. Que ele nos
nos ensina também a viver essa experiência de estar mais próximo a Deus. E um outro produto que eu quero indicar para você, já está aqui no meu braço, minha gente, ó. Não vou devolver não, viu, produção? Olha essa pulseirinha aqui. Eu também tenho, ó. Sabia que ele ia vir aqui para dizer que ele também tem, ó. Olha aqui, gente. Que ele chique. gosta, né? Então, é uma pulseirinha, uma pulseira terço, do Carlo Acutis também, que você pode pedir a intercessão dele. Ele que sempre foi apaixonado pela Virgem Maria, assim como o Carpa Sempre, sempre. Ele que foi apaixonado, a única mulher da vida dele foi Nossa Senhora. Então não tinha como deixar de também ter um terço para você rezar, pedir a intercessão dele. loja.cançãonova.com ou pelo telefone 12 3186 2600. Você pode adquirir e aí ajudar a Canção Nova também no processo de evangelização. E agora, nós teremos também, eu vou ver aqui o livro. Nós vamos chamar agora uma entrevista muito especial que nós tivemos com a irmã Francisca. O Carpanelli, nosso querido apresentador, ele teve essa graça de poder entrevistar a irmã Francisca, gente. Ela trabalha lá na Itália, lá junto do corpo do Carlo Acutis. Sério. Não vou dar spoiler mais não. Você pode conferir agora um pouquinho como foi essa entrevista com a irmã Francisca. Salve, salve, Revolução Jesus! Eu estou muito, mas muito bem acompanhado aqui. Gente, eu estou com a irmã Francisca, com a relíquia de Carlo Acutis. E eu vou deixar que a irmã se apresente para você. Mas como eu sou meio afobado, eu já quero dizer para você, gente, o seguinte. A irmã, ela trabalha no santuário onde se encontra o corpo de Carlo Acutis, lá em Assis, em Roma. Pensa se eu estou bem acompanhado, gente. Irmã, que alegria ter a senhora aqui conosco. Se apresente para esse povo revolucionário, irmã. Tem esse jovem revolucionário. Isso. Que coisa maravilhosa. Então, eu sou a irmã Francisca Arinedo, irmã missionária capuchinha, e eu estou fazendo a revolução lá em Assis, né? Olha que beleza! É, porque uma brasileira lá, com aquele jeitinho brasileiro, com alegria. Sotaque nordestino. Nordestino, bem cearense. Então, nós estamos levando, assim, essa alegria do nosso povo, da nossa terra, né? Nosso povo brasileiro, que nós já temos como característica o acolhimento nato. Sim. Então, a nossa missão é estar ali naquele santuário do despojamento, de acolher quem chega com alegria, beleza. com simplicidade. Isso é essa presença missionária. Que alegria, irmã. Eu tô cheio de curiosidades aqui, acredito que o pessoal que tá nos acompanhando também. Mas fala pra gente o seguinte, como que é essa experiência profunda de estar num lugar, num santuário onde se encontra o corpo corrupto, santo da Igreja Católica? Eu sempre gosto de dizer que não é privilégio, né? É graça e responsabilidade. Porque conviver com a santidade, que essa santidade entre no seu coração e que ela saia, né? Através, assim, da sua prática cotidiana. Né? Então, desde o acolhimento, de um sorriso, de um abraço, de uma atenção, tem que passar por aí, na prática. Que é assim que era Carlo, né? Ele era um jovem adorador de adoração, mas que se tornava ação. Sim. Porque ele tinha esse olhar carinhoso para os pobres. Irmã, tem uma frase de Carlo que me provoca muito. Ele diz que o meu projeto de vida é estar com o Senhor, né? Que mensagem que a senhora poderia deixar para essa juventude onde Carlo, ele se levanta num tempo onde nós vivemos tantas situações, mas ecoa o seu legado. Entre eles, esse projeto tão lindo. Um jovem que viveu para estar na presença de Jesus. Que recado que a senhora podia deixar para essa juventude, irmã? Olha, Carlo, ele era um jovem ativo na sua vida, na sua paróquia, com os amigos, trabalho, escola, né? Trabalhos escolares com seus amigos. Ele era ativo e muito presente nas suas atividades. Mas não tinha um momento que ele deixava o Nosso Senhor de lado. Então, se ele estava jogando futebol, dava a hora da Santa Missa, eu tenho um apontamento com meu amigo. Porque para Carlo, o seu melhor amigo era Cristo. Era Cristo. Por isso que ele tem o dom da amizade. O dom da amizade dos pobres. Por que no seu velório tinha tantos pobres? E eles disseram, foram os pobres que disseram, ele vinha nos visitar, ele era nosso amigo. E Carlo não impedia de fazer essas obras de caridade. E um jovem que tinha comunhão diária, de adoração, rezar o Santo Terço, de confissões frequentemente, e não impedia dele ser um dos melhores da sala de aula. De
ter uma vida no seu cotidiano. Exatamente. Jogava bola, jogava videogame, brincava, se divertia, mas tinha uma vida íntegra com Deus. Então, para você, jovem, a santidade é possível, meus irmãos, meus queridos. Cabe a nós fazer a diferença. Cabe a nós fazermos a diferença. É isso. Carlo Acutis, rogai por nós. Revolução Jesus! Estamos de volta, hein? Olha só! Carlo Acutis, gente. Rogai por nós, né? São Carlos Acutis. Gente, vamos agora fazer um ping-pong aqui, Dai Silva. Acho legal, eu gosto bastante. Bora lá. Trazendo curiosidades destes dois maravilhosos jovens que foram canonizados para a igreja. Olha isso. Talvez curiosidades que você não sabia, se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Então vai ser um bate-bola aqui. Eu fico com o Pier Jorge Frassati? Eu fico com o Carlo, pode ser? Fechou então, bora Combinado. começar, bora lá. Não Primeiras sei se você damas. sabia. Obrigada, Capa, obrigada. Bora lá. Pier Jorge Frassati. Ele era alpinista e aventureiro. Era apaixonado por escaladas e dizia que as montanhas o ajudavam a estar mais perto de Deus. Uma de suas fotos famosas é com a frase versus alto, que é rumo ao alto. Ele sempre dizia isso quando escalava as montanhas. Lindo! Carlo Acutis, Eucaristia diária desde os 7 anos de idade. Carlo conseguiu uma permissão especial para fazer a primeira comunhão antes da idade comum na Itália, que é por volta dos 9 anos. Desde então, ia à missa e comungava todos os dias, hábito incomum até para alguns adultos. Pier Jorge Frassati. Ele era estudante de engenharia, cursava engenharia mecânica de Minas para poder ajudar os trabalhadores em condições duras. Carlo Acutis, humor simples e alegria constante. Carlo gostava de fazer piadinhas bobas, zoar os amigos, mas sempre sem magoar ninguém. Isso fazia com que fosse muito querido no meio do povo. Pier Jorge Frassati, ele era o homem das filas. Ele passava horas nas filas de hospitais e serviços sociais para resolver burocracias dos pobres que o pediam ajuda. Carlo Acutis amava videogame, mas com disciplina se impunha às regras. No máximo 1 hora por dia, viu, Dai Silva? Para não cair no vício. Ele mesmo dizia que não queria se tornar escravo das telas. Pier Jorge Frassati morreu jovem por generosidade. Ele pegou poliomielite ao visitar e cuidar de um doente. Carlo Acutis, mesmo sendo rico, vivia de maneira simples. Ele tinha o costume de doar parte do que ganhava para os pobres, sem que os colegas soubessem, no escondimento. Pier Jorge Frassati, ele teve um funeral inesperado. Ele ajudava as pessoas em segredo. E no dia do seu funeral, milhares de pobres apareceram chorando e agradecendo. Muitos que a própria família nunca tinham visto. Muito bom. Carlo Acutis, ele tinha uma ligação muito profunda com São Francisco de Assis. Pediu para ser sepultado em Assis porque ele amava profundamente a cidade e desejava seguir os passos de São Francisco de Assis. Veja só, gente, quantas experiências marcantes que eles viveram e que não são difíceis de se viver no dia de hoje. Cotidiano, Dai. Cotidiano, que os levaram à santidade. Então é um chamado assim, muito direto para eu, para você, para todos que estamos aqui. É importantíssimo que a gente possa, de fato, viver esse processo de busca de santidade no cotidiano. Dai, eu queria propor para a gente agora, nós pudéssemos chamar aqui a Sara, o Pedro. Arthur, vem para cá também. Nós vamos agora, gente, viver um momento de oração. Porque de nada vale um santo ser canonizado, de nada vale a gente fazer toda essa festa por um santo canonizado se o nosso coração não for movido. Se o nosso coração não viver também uma conversão assim como estes santos viveram. E o que vai nos ajudar nesse processo, nessa caminhada, meus queridos, é uma vida de proximidade com Deus, não é, meus irmãos?
nós precisamos nos aproximar de Deus a cada dia. Eu faço voz aqui a frase de Carlos, que tão novinho já tinha o seu projeto de vida, que era estar perto de Jesus. E eu gostaria agora, nesse momento, que nós pudéssemos rezar, cantar com amor e adoração, que nós pudéssemos deixar fluir aqui do nosso meio uma oração espontânea, mas profunda, para o teu coração, para o nosso coração, que o infinito seja o nosso objetivo. Vamos cantar, meus irmãos? Vamos lá. Vou subir mais alto, vou subir ao teu encontro pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Vou subir mais alto, vou subir ao teu encontro pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Sim, Jesus, Carlos, que foi um jovem apaixonado pela Eucaristia, que o Senhor nos deu um coração adorador como foi o dele. Senhor, como Pier Giorgio Frassati, um homem apaixonado pelos pobres, nos deu um coração apaixonado pelos pobres, porque o Senhor também está ali. Sim, Jesus, como exemplo de santidade, que nós possamos seguir os teus caminhos, adorando o teu corpo na Santíssima Eucaristia e amando o Senhor nos outros, no meu próximo, no mais pobre, no que sofre, mas também naquele que está do meu lado, Jesus. Me ensine, Jesus, a ser santo como Carlos foi, como Pier Giorgio foi. Eu quero ser santo, Jesus. Quero ser santo. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, porque só o teu Espírito Santo é capaz de transformar o nosso coração. Sim, Jesus, só o teu Espírito Santo é capaz de transformar um coração duro, endurecido, em um coração sensível à tua voz. Se curva diante de ti e escuta, Senhor, aquilo que o Senhor tem a dizer. Você que está em casa agora, jovem, é hora de pedir sobre você, junto com a gente aqui, a unção, o batismo no Espírito Santo. Agora é hora de você, com força, clamar: batiza-me, Jesus, com teu Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito Santo. Tenha coragem agora de pedir a Jesus que te batize no Espírito Santo. Que você seja tomado pelo Espírito. Que você possa com verdade dizer: olha, eu fui batizado no Espírito Santo naquele Revolução Jesus, que falava sobre Carlo Acutis, sobre o Pier Giorgio Frassati. Porque o Senhor não te quer mais o mesmo. O Senhor não deseja mais que você viva do mesmo jeito. Como dizia Pier Giorgio, o Senhor quer que você viva e não finja que viva. Sim, Jesus, batiza-nos, batiza quem nos assiste no Espírito Santo. Você que muitas vezes tentou e não conseguiu, é o Espírito Santo que vai te dar essa força, meu irmão. A santidade é possível, é a força do Espírito Santo que vai te conduzir. Então toma posse dessa graça, porque é uma graça. A santidade é uma graça. Tem esforço nosso muito, mas também é uma graça de Deus. O Espírito Santo está te dando neste momento uma posse dessa força, dessa ousadia, dessa parresia que o Espírito Santo tem para te dar, para nos dar. Então não tenha medo. Tome posse dessa graça. O Espírito Santo de Deus quer te armar, para que você seja de fato com todas as armas possíveis para lutar contra todo tipo de pecado, para que você possa de fato alcançar
alcançar a santidade, porque ela é possível para nós. Vou subir mais alto, vou subir ao teu encontro pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Vou subir. Te adorar. Deus abençoe, meus irmãos. Nós vamos ficando por aqui, mas vamos continuar no Instagram Revolução Jesus. Corre lá pro Instagram, nós vamos continuar batendo um papinho mais aqui com o Amor e Adoração, com o Arthur. Que Deus abençoe. A santidade é possível, não é, Dai? É isso aí. Nos encontramos segunda-feira que vem, às 22 horas, na TV Canção Nova. Tchau, tchau! Vou subir mais alto.